Júpiter. Um corpo chamado 2003 UB313, apelidado de Xena. E Caronte, atual lua de Plutão, que ganharia uma promoção. E o número de planetas pode crescer ainda mais. Essa proposta ela quebra esses padrões ou amplia o horizonte. Na próxima quinta-feira, os astrônomos dão o veredito. É difícil imaginar que exista alguém no mundo que nunca tenha se perguntado: de onde viemos? Como foi que o mundo começou? Esse desejo de compreender as nossas origens é tão antigo quanto a história da humanidade. A partir de hoje, aqui no Fantástico, o físico e astrônomo Marcelo Gleiser vai apresentar a resposta da ciência para essas e muitas outras perguntas fundamentais. Começa agora a série Poeira nas Estrelas. Pelos 4 cantos do mundo, todas as culturas já tentaram, de alguma forma, explicar o início de tudo, a origem do universo. Todos já se fizeram a grande pergunta: de onde viemos? A vontade de saber quem somos, de conhecer nossa origem, a origem do mundo, nasceu quando o primeiro homem olhou para o céu e se viu só, à mercê de uma natureza que tanto cria quanto destrói. Essa curiosidade, hoje, está mais viva do que nunca, alimentando a imaginação dos cientistas que tentam desvendar nossas origens. Estamos no sítio arqueológico de Stonehenge, interior da Inglaterra. Um conjunto de pedras de até 40 toneladas cada uma, dispostas em forma de círculo. A construção de Stonehenge foi um feito extraordinário para o ser humano. Esse lugar é um dos grandes mistérios da humanidade. Essas pedras foram postas aqui há mais de 3.000 anos. Ninguém sabe exatamente por quem. Também não se sabe como elas foram trazidas até aqui e arranjadas dessa forma. A teoria mais aceita é de que foram os celtas. Os druidas, os sacerdotes dos celtas, tinham adoração pelo sol. Eles sabiam que a vida dependia dele. Sabiam também que o movimento do sol pelos céus determinava a época da colheita, a época do plantio, a chegada das chuvas e a chegada do inverno. Tudo indica que o monumento de Stonehenge era um gigantesco instrumento astronômico, um calendário que ajudava os celtas a marcar o percurso do Sol ao longo do ano. Tanto é que no dia 21 de junho, o Sol nasce exatamente sobre a pedra principal quando se olha de dentro do círculo. No hemisfério norte, 21 de junho é o solstício de verão, o dia mais longo do ano, em que o Sol aparece mais alto no céu. Também se acredita que os druidas celtas que viveram nessa região milhares de anos atrás usavam o monumento como palco de celebrações. Até hoje, todo dia 21 de junho, muitas pessoas fantasiadas de druida aparecem por aqui para festejar, nem sempre de forma pacífica. Os druidas de Stonehenge, os do passado, também se perguntavam como surgiu o mundo. Também se fizeram a grande pergunta e encontraram a explicação deles para a origem do universo. Os druidas acreditavam que o mundo foi criado por deuses, que será destruído por eles também. Esse é o tipo mais comum de mito de criação. Esse tipo de crença é familiar para nós, do mundo ocidental. A tradição judaico-cristã dá a mesma explicação no Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento. Existem outras culturas que acreditam que o mundo foi criado por vários deuses, como os babilônios e os egípcios. Mas também há quem acredite que ninguém criou o mundo. O universo teria vindo do nada.
Essa é a crença de duas culturas bem diferentes e distantes entre si. Os índios Yanomami do Brasil e os Maori da Nova Zelândia. E existem ainda aqueles que acreditam que o universo surgiu espontaneamente, sem a ação de um deus ou deuses. Segundo esse mito, o mundo veio do caos. A ordem, acredite ou não, pode nascer do caos. Essa é a crença do taoísmo, uma religião de origem chinesa. Um deus ou muitos deuses, nenhum deus ou caos criador. Todos esses mitos têm uma coisa em comum. O universo surgiu em algum instante no passado. E foi nesse instante que nasceu o tempo. O relógio começou a bater ali, naquele momento. O universo ou cosmo teria, portanto, uma data de aniversário. A ciência moderna manteve a tradição de nossos antepassados e procurou por respostas para a mesma pergunta. Como surgiu o universo? E quando? Hoje a gente sabe que o universo tem uma história, que ele surgiu há 13 bilhões e 700 milhões de anos. Esse é o modelo do Big Bang, a teoria moderna da criação do mundo. Toda a matéria que existe no universo, tudo, absolutamente tudo, estava comprimido numa região menor que a cabeça de um alfinete. Mas, de repente, cerca de 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, a matéria começou a se expandir violentamente, como se fosse uma grande explosão. O Big Bang, em inglês. Essa grande expansão deu início a tudo, inclusive ao tempo. Foi nesse momento que o relógio começou a bater. E tudo o que existe no universo, os planetas, a Lua, as estrelas, mesmo nós, seres humanos, somos feitos da matéria liberada nesse Big Bang. É por isso que o astrônomo americano Carl Sagan disse certa vez que somos todos poeira das estrelas. Ao longo da nossa série, vamos entender como os cientistas conseguiram elaborar a teoria do Big Bang. Essa é uma história fascinante e fundamental para entendermos quem somos e de onde viemos. Mas para a gente entender isso, a gente tem que começar do começo da ciência. Na semana que vem, os primeiros passos dos gregos, os pioneiros da ciência moderna. E ainda... De Florença, o coração do Renascimento italiano, a história de Galileu e sua batalha contra a Igreja. Ao longo das próximas 11 semanas, Poeira das Estrelas vai explorar muito mais. Vamos a Praga, berço da nova astronomia. Vamos conhecer um dos autores da teoria do Big Bang, o homem que o Prêmio Nobel esqueceu. Nos desertos do Arizona e na cratera de um vulcão ativo no Havaí, vamos conhecer a história da infância violenta do planeta Terra. Poeira das Estrelas volta domingo que vem. O incrível é que nós, criaturas minúsculas nesse planeta perdido numa galáxia em meio a bilhões de tantas outras, podemos explicar tanto sobre o universo.